Deixa eu trazer mais uma notícia para a gente repercutir aqui. Vamos prestar bastante atenção, é importante, chama muita atenção da gente, né? O ex-vereador do Rio de Janeiro, Jair Barbosa Tavares, conhecido como Zico Bacana, vocês já ouviram muito falar desse nome, eu tenho certeza. Foi assassinado ontem na zona sul da capital fluminense, segundo o hospital onde ele foi levado depois de receber um tiro na cabeça. Ele estava, me parece que, num bar junto com o irmão dele, e aí passou um carro atirando. Foi uma execução dentro desse bar. Morreu, então, ele, o irmão e uma terceira pessoa. E aí, segundo o hospital, ele já chegou sem sinais vitais. Em 2008, gente, antes de ser eleito, ele foi citado na CPI das milícias, é um nome muito conhecido ali como chefe das milícias daquela região, chefe de um dos grupos de milícia, né, na região de Guadalupe, mas ele nunca foi indiciado. Ele também foi ouvido sobre a morte de Marielle Franco, lembrando que os dois foram eleitos em 2015, os dois tinham um gabinete ali no 7º andar, no Rio de Janeiro, na Câmara dos Vereadores. Ele sempre negou relação com o crime, mas é muito estranho que ele e que o irmão dele tenham sido mortos neste momento, Guilherme, em que as investigações avançam no caso da Marielle. Já foi descoberto e já foi anunciado e estão presos as pessoas responsáveis pela morte dela. Agora está sendo apurado quem são os mandantes. E nesse momento em que o cerco começa a se fechar, é muito estranho essas duas mortes, né? Fica difícil a gente não associar a queima de arquivo. Queria te pedir para contar um pouco para a gente também do perfil de quem é esse vereador e desse envolvimento, desse suposto envolvimento com o assassinato de Marielle Anderson. Pois é, Vivi. E o Zico Bacana concorreu pela primeira vez a um cargo de vereador em 2008 pelo um partido que não existe mais, o PSDC, não foi eleito, mas ficou como suplente. Em 2014, ele concorreu pelo PHS, a uma cadeira na Câmara dos Deputados, também não foi eleito. Depois tentou, em 2016, foi eleito para a Câmara de Vereadores, em 2020 foi eleito suplente, que é o que ele é hoje. Ele era como você falou, uma pessoa que tinha sido citada com envolvimento com milícia. Na época do assassinato da Marielle, a polícia investigava a presença de milicianos no seu gabinete, trabalhando como assessor dele na Câmara de Vereadores do Rio. E agora era também um político com relações, para além da milícia, com relações políticas, né, com relações com políticos da cidade. Ontem, por exemplo, me chamou muita atenção o braço direito, a pessoa de maior confiança do prefeito Eduardo Paes, que é o também deputado federal, licenciado e secretário do Eduardo Paes, Pedro Paulo, né, que falam até que é a pessoa que o Paes gostaria que o sucedesse na prefeitura. Ele tentou em 2016, foi o candidato à sucessão do Paes em 2016, foi derrotado. O Pedro Paulo fez um post lamentando a morte do Zico Bacana no Instagram, que parece que ele está falando do Eduardo Paes, assim, de tamanha amizade, carinho, admiração, fraternidade e bons sentimentos que ele tinha pelo Zico Bacana. Então, é um exemplo, esse camarada, de algo que no Rio de Janeiro, infelizmente, se tornou uma coisa muito, muito comum, que é esse político que ele num relatório citado como miliciano, né, como foi o caso do Zico Bacana no relatório da CPI das milícias, né, e essa investigação que apurava se havia milicianos no gabinete dele, e também frequenta os palanques mais nobres da política do Estado, né? Uma coisa que vai muito além da cidade. E essas pessoas, elas trafegam nesses dois mundos como se fosse normal, né? O Zico Bacana já tinha sofrido um atentado antes, esse foi o segundo atentado que ele sofreu, né? Dessa vez não resistiu. E agora, o que se tem que apurar, a polícia tem que apurar foi algo relacionado à morte da Marielle, tem alguma outra razão, né? Porque também não dá para a gente cravar que necessariamente teve a ver com o caso Marielle, porque se o camarada tinha esse grau de envolvimento com grupos milicianos, pode ter a ver com outra história, com uma outra razão para quererem assassinar ele.
Agora, me chamou muita atenção isso, assim, uma pessoa com esse histórico, né, ter uma proximidade tão grande com a segunda pessoa mais importante da prefeitura, como é o secretário Pedro Paulo. Chico, os nomes vão se acumulando, né? A gente tem Lucas Todinho, Luiz Orelha, Edmilson Macalé, Hélio Senhor das Armas, Alexandre Cabeça, Anderson Cláudio da Silva, Adriano da Nóbrega e agora o Zico Bacana, né? A pilha de corpos deixados após o assassinato da Marielle e do Anderson vão se acumulando, né? 7 cadáveres, 8. né? 8. 8 agora. É muita coisa, né? Muita coincidência. O que me chamou a atenção também é que o Zico Bacana ontem, ele publica no story dele, no Instagram, o roteiro dele atrás. Então ele facilitou sem querer, ele facilitou inclusive a quem estava quem havia planejado assassiná-lo, encontrá-lo naquele lugar. Porque ele sai publicando visitas a obras da prefeitura, o que prova isso que o Gui está falando de ser um cara muito entrosado politicamente. Aí ele já mostra uma proximidade com o prefeito de Guadalupe, então é alguém com muitas ramificações da política, além do capítulo da milícia, que é bastante conhecido. Estou muito curioso para saber se foi queima de arquivo. O roteiro óbvio é que foi, mas a gente tem que aguardar, porque pode ter sido uma intriga paroquial lá da política de Guadalupe, sabe? Então o personagem é maior a essa altura, mas é muito curioso essa fileira de cadáveres por trás do caso Marielle. É incrível que tem uma galera que não sabe apagar e-mail, mas que para apagar arquivo humano faz rapidinho, né? Faz sem cerimônia alguma. As milícias do Rio de Janeiro são muito boas nisso.